Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos facilite os insights, os vislumbres e nos mantenha sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, Namastê, alegrias. Então, hoje a gente termina esse capítulo do ego, né? Que nós já estamos, acho que, no quinto encontro no ego. O pessoal já está até, o ego já está pegando, já está até desistindo, né? Tem gente que já não aguento mais. Mas vamos lá, né? Oi, Ivaninha, boa Beijo, noite. pai. Alegria, boa noite, Ivaninha. Abençoe nós sempre. Vamos lá. Boa noite. Hoje Boa noite. não Eu já temos falei. perguntas formuladas, ninguém formulou perguntas, então eu peguei algumas coisas aqui do Ramana como só para a gente dar uma estimulada aí em quem está lendo o Ramana, né? O livro é Conversas com Maharishi, tá? Aquele grossão, tá? Se pesquisar lá na internet, você até acha alguns PDF aí do tomo um da parte um. Ou quem quiser comprar é R$ 100. Esses livros aqui, apesar de grossão, ele é barato na editora que faz ele mesmo, né? Não é tão caro, não. Quer dizer, na minha visão, né? Pelo tanto de papel que tem, pelo conteúdo, eu não acho caro. Então, ela, página 33 do Maharishi, não, é só para localizar quem depois for querer pesquisar e olhar, é, eu estou relendo ele novamente, né? E aí tem umas frases, né, ou tem alguns parágrafos que pode gerar dúvida para alguém e também é importante para a gente estar pensando um pouco também, né? Fazer fazer reflexões sobre isso daqui, esses temas aqui, né? Então, aqui quem pergunta, né, é um senhor inglês de 70 anos que viajou para a Índia naquela época, né? Imagine, viajar para a Índia, barco a vaporzão naquela época, trem, né? A pessoa realmente estava muito interessada, né? Mas vamos só aqui e aí ele teve, né? Ele ficou lá acho que 4 dias e aí num desses dias ele teve uma experiência muito interessante lá, né? Experiência não, vivência, um vislumbre, né? Ele sentiu uma corrente elétrica dentro de si, no centro do coração, do lado direito, e acrescentou que ainda ele tinha visto um sol brilhante, brilhando interiormente, né? Então isso é o vislumbre, né? Um vislumbre do eu muito bonito e que ele acabou adquirindo lá pela sua dedicação, né, pela sua vontade e toda a história kármica também, né? Mas daí depois, né? Aí depois que ele falou tudo isso para o Maharishi sorriu um pouco, então teve uma tradução do Atma Vidya, né? O Atma Vidya é um dos poemas, é um poema, né, de 5 estrofes, né? Escrito por Maharishi, né? É só pesquisar também sobre isso, acha na internet. E aí, e aí o Maharishi, né, lida em voz alta para ele, onde há uma declaração que ele fala aqui que é enigmática, né, o escritor aqui, dizendo que a realização consiste em chegar ao Atma, que é o eu, que é a extensão da consciência, Shidivi e Human, como distinta da mente, que é a expansão do Chitta Vi-Human, né? Você vê que tem diferença, uma é Shidvi, outra é Chitta Vi, né? E isso é importante aqui. Isso aqui, para quem está lendo, talvez não tenha chamado a atenção, mas se chamou, né? E eu achei muito importante porque que ele está dizendo que a realização consiste, né? É uma da forma de explicar a realização, né? São várias, ele vai, mas aqui é muito interessante, pelo menos para mim, né? Chamou a minha atenção e eu quero compartilhar com vocês, né? Que é a realização consiste em chegar ao átimo, naquilo que é transcendente, aquilo que é Deus, né? Que é a extensão da consciência, né? Aqui dá-se o nome de Shidi Vyuman, né? Como distinta da mente, que é a expansão de Shida Vyuman. Então, né, eu vou fazer
um breve comentário sobre isso aqui que eu achei muito interessante, que é o seguinte, o que que ele está colocando? Que a, o ser realizado ou a realização é você chegar, né, nessa extensão da própria consciência, né, que está além da mente, né, que é essa mente, que é essa consciência que se percebe através da mente. Vamos tentar explicar isso de uma forma mais organizadinha para ver como é que fica para vocês. Nós temos, a nossa consciência não está aqui, todos nós estamos aqui, dá para perceber, nós estamos conscientes, só que nós estamos operando através da mente. Até aí está fácil, né? Todos nós estamos aqui, estamos através da mente, vendo o mundo, vendo a telinha aqui, vendo eu falando, vendo o outro que está lá, a tela do lado, está com a telinha do lado, até aí está tranquilo, né? E a realização, o que que é? É a expansão dessa consciência além dessa mente. Você vê como que é simples? Não, é isso. Parece confusa, né? Parece enigmática a frase, mas não é tão enigmática, né? E eu achei isso muito importante. Por quê? Porque isso nos permite, né, ter reflexão sobre isso, ou até meditar, que aqueles que praticam meditação, meditar sobre esse tema, né? De que a realização ou iluminação, né, é a consciência além da mente, além da mente. Enquanto a mente está operando quer dizer, enquanto a consciência está operando através da mente, nós estamos aqui nesse mundo egóico, né? Das forças egóicas aqui atuando. A partir do momento que ela passa a atuar além, né, ela expande, né? E atinge a consciência cósmica, que é o todo, né? Que é o próprio Deus manifestado, você está realizado, operando a consciência além da mente. Eu sei que parece muito complicado isso, mas não é não, né? É só você perceber quando você ou está meditando ou tomou uma medicina, né? Ayahuasca, que é o que trabalhamos, e aí atinge aquele estado que está além, né? Além do corpo, né? Além do corpo, além do... Você está muito além, né? Como você só se percebe aquilo eu sou existindo, né? É para ter uma ideia, essas coisas não dá para explicar em palavras, mas a gente tenta e se esforça, né? E toda vez que a gente tenta e se esforça, né? A gente não consegue, né, plenamente explicar, mas pelo menos dá uma direção e, e dá sugestões de que possa haver insight, né, ou quando acontecer já ter uma percepção, pelo menos intelectual, né, já ter um conhecimento intelectual do que está acontecendo. Isso são facilitadores, são estimuladores, né? Por isso que eu trouxe. Aí quem quiser ler a conversa toda, é página 33, tá? Quem tiver o livro, quem não tiver, busca na internet aí, vê se consegue baixar algum PDF ou se acha usado também, frente virtual, né? Então vamos lá, vamos retornar ao nosso estudo do ego, página 109 do livro Ideias em Perspectiva. Todos nós pensamos, vivemos, sentimos e nos identificamos como um eu, entre aspas, né, aqui. Mas quem realmente sabe o que ele é? Para sabê-lo, temos que olhar dentro da mente, não para o que ela contém, como os psicólogos fazem, mas para o que ela é em si mesma. Se perseverarmos, poderá descobrir o eu, né, aqui letra maiúscula, né, que está atrás desse eu. O que que o Pibi está falando para nós aqui, né? Do eu, né? Esse eu. É sempre bom lembrar que não existe, só existe um eu, né? Quando falo um eu menor, é essa identificação com a consciência, com a personalidade, com as coisas egóicas aqui, né? E o que que ele aconselha? Aconselha você estar investigando esse eu também, né? Tem que lembrar que também ele foi discípulo do Maharishi, né?
É ficar olhando essa mente, né? Até que você descubra da onde que ela vem, o que está por trás dessa mente e o que está por trás desse eu, né? O que está por trás disso é o Atman, é Deus, né? A consciência cósmica, né? É aquilo que é toda a existência, né? É o que está por trás disso, né? O ego, a alma, tudo isso nasce dessa fonte maior, né? Isso é feito através de voluntária e deliberada consideração da sua pessoa. Próximo parágrafo, né? Isso é feito através da voluntária e deliberada consideração da sua pessoa como a terra que está ocupada com esses movimentos de espaço e tempo, e do observador escondido como o sol que permanece parado durante todo esse tempo. Essa é a individualidade mais elevada que ele sempre deve preservar, ao passo que preservará a personalidade apenas intermitentemente. Assim, o eu, no fim, não é excluído. Importante isso, hein? Mas reinterpretado de uma maneira que o transforma por completo. Quando o homem tiver avançado, o homem ou a mulher tiver avançado até esse ponto de vista de testemunha, ele terá compreendido a diferença entre a frase descritiva, eu sou o grande César, e a concisa afirmação, eu sou. Tá, então vamos lá. É melhor usar a frase aqui, né? Eu sou, né? O que que ele tá falando para nós aqui, né? É, é a, é a mesma interpretação, uma forma diferente, né? De falar que aprender a olhar, né? Aprender a observar como testemunha tudo isso que está acontecendo, né? Tal como o Sol que está fora da Terra, né? Mas ao mesmo tempo mantém os seus raios agindo sobre a Terra aqui, e nós ficarmos como testemunha, né? Quer dizer, quando chegar nesse ponto de testemunha, de poder observar tudo o que está acontecendo, tudo e todos, né? Ao mesmo tempo. Até que essa personalidade, todo esse conjunto que forma o ego, a personalidade e o corpo seja transformado, né? Mas não destruído, né? Porque se ele for destruído, você não tem como estar aqui nessa dimensão, né? Com o corpo físico, né? Então é isso, né? É chegar nesse ponto aí, e aí, a partir daí, usar o ego como um instrumento, que é o que ele sempre deveria ser, né? E não esse tiranozinho que usurpou, né, o lugar do verdadeiro centro luminoso, né? Seria errado acreditar que existe duas mentes separadas, duas consciências independentes dentro de nós. Uma mente ego inferior, a outra mente eu superior mais elevada, com uma ela própria com uma ela própria inobservada, observando a outra. Existe apenas uma mente independente que ilumina tudo. O mais é somente uma imagem refletida e limitada dentro dela. O ego é uma série de pensamentos dentro dela. Deixa eu pegar um papel higiênico aqui que estava esquecido. É aquilo que a gente fala, né? Não, não o que a gente fala, quando eu falo a gente fala, né? É aquilo que é o aprendizado através dos maestros, né? De vários instrutores espirituais, né? Não existe dois eus, né? Dentro do próprio ser, é isso que eu estou falando. O que existe é o eu maior, né? Que projeta a sua luz através da mente, da alma e que nos permite ver esse universo aqui existindo, né? Então, isso é, de um ponto de vista, para tentar explicar, é um reflexo, né? Esse eu, né? Esse eu egóico,
é um reflexo desse eu maior, né? É só a luz refletida aqui. E a ignorância, no sentido do esquecimento e de não saber, né? Ignorância nesse sentido, é que nos fazem estar identificado com o corpo, né? Isso de centenas de encarnações nos traz aqui novamente, né? E a gente tem que reestudar e agora relembrar tudo isso aqui, né? Tem que relembrar que não é esse corpo. Tudo isso é para lembrar que você não é o corpo, que você é um espírito divino, é essa centelha divina manifestada aqui dentro, né? Todos nós existimos e tudo existe dentro dessa consciência cósmica, né? Tem nada que exista fora dela. Somente o tipo mais profundo de reflexão ou o tipo mais elevado de experiência mística ou a força propulsora da revelação de um profeta podem levar o homem para a grande, né, descoberta de que seu ego pessoal não é o verdadeiro centro do seu ser. E aí, e aqui a gente vai ficar repetindo, né, as mesmas coisas de formas diferentes, né, para que nós vamos estar sempre lembrando disso, né? E nós não somos esse corpo, nós não somos, né, essa personalidade. Nós existimos, a consciência opera através dessa mente, opera através dessa personalidade, né? Eu sei que tudo isso é conhecimento, né? E isso é importante, né? Mas o mais importante é a hora que você mesmo se percebe, né? Se percebe existindo, se percebe que existe além do corpo, se percebe que está usando uma mente, né? O verdadeiro eu do homem está escondido no núcleo central de quietude, num vácuo central de silêncio. Esse núcleo, esse vácuo, ocupa em dimensão apenas um ponto minúsculo. Em toda a sua volta há um anel de pensamentos e desejo que constitui o eu imaginário, que é o ego. Esse anel está constantemente fermentando com novos pensamentos, constantemente mudando com novos desejos, e alternadamente borbulhando com alegria ou abatendo-se em tristeza, enquanto o centro está sempre em repouso. O anel que circunda o anel que circunda nunca está, enquanto que o centro proporciona paz, o anel a destrói a paz, né? Então, enquanto o centro está sempre em repouso, o anel que está girando em volta nunca está em repouso, enquanto o centro está sempre em paz, e o anel está sempre destruindo essa paz, né? É uma, é uma imagem, né, para a gente ter uma ideia de como funciona. É só imaginar o centro com o anel em volta, né? Girando em volta, que é todos esses corpos egóicos aqui existindo. E o centro é a nossa própria essência ali existindo. E é essa essência que se manifesta, né? E que reflete, que ilumina, e que está tendo essas experiências todas aqui, né? Através de corpos, através de renascimentos, existências, aprendizados, dores, alegrias, e nunca está em paz, né? Enquanto você não atinge esse centro, né, você como consciência, né? Enquanto você não atinge esse núcleo central, que é que pode se chamar de eu divino, eu superior, Atma, né? Seja como qual nome achar melhor, mais conveniente, você nunca está em paz. A paz verdadeira, né? Paz verdadeira. E o que que é essa paz verdadeira? A paz verdadeira é inabalável, né? Pode acontecer tudo ou qualquer coisa e a paz continua, né? Então você sabe, se você está em paz verdadeira, é assim, né? Quando pode acontecer o que tiver que acontecer e internamente você está em paz, né? Isso é a realização, né? A paz permanente.
Até agora, dúvidas, perguntas? Então vamos dar sequência aqui. Toda discussão travada de um ponto de vista egoísta é corrompida desde o princípio e não pode produzir uma conclusão totalmente segura. O ego põe seu próprio interesse em primeiro lugar e distorce todo argumento, palavra e mesmo fato para servir a esse interesse, né? Então, aqui ele está só alertando, né? Se for ficar discutindo do ponto de vista do ego, não leva a lugar nenhum, né? Não leva a lugar nenhum, porque sempre vai ter razão, vai ter argumento, vai ter contra-argumento, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro, e o ego fica ali reinando, né? Dentro dessa dialética que não tem fim, né? Se o egoísmo do estudante for forte demais, a parte mais elevada da luz do eu superior será completamente incapaz de fluir para dentro de sua consciência. Não importa quão fervorosa possa ser a sua inspiração por ela. Importante isso aqui, né? Porque ele chama atenção aqui para um fato muito importante para nós, né? Vou até reler. Se o egoísmo do estudante ou do buscador for forte demais, a parte mais elevada da luz do eu superior será completamente incapaz de fluir para dentro de sua consciência. Não importa quão fervorosa possa ser a aspiração por ela. Você vê, por mais fervorosa que seja a aspiração, né, por essa luz maior, se o egoísmo, né, se o egoísmo for forte demais, ele bloqueia, né? E o que que é, né, esse bendito egoísmo? É você estar centrado dentro de si mesmo, né? É aquela coisa de estar arraigado dentro de si mesmo. E aí tem que começar a liberar. Por isso aquelas coisas do altruísmo, de prestar trabalho, de estar dentro de... acho que a parte mais importante é a prestação de serviço desinteressado, né? É, é o que nós chamamos de altruísmo, né? E também ir se desapegando, né? Tudo isso vai diminuindo a quantidade de egoísmo dentro de nós. Não o ego, o próprio ego, o nome já diz, egoísmo, o ego, né? De voltar para tudo girando em torno de si mesmo, né? Só vendo o próprio umbigo, né? Que às vezes eu uso essa palavra, né? Só olha o próprio umbigo. Às vezes você está no trabalho espiritual, mas você vai para o trabalho espiritual, mas você está pensando só em você mesmo, né? Está pensando em como eu vou me lembrar daquele coisa, como é que eu vou fazer isso ali, né? O que que eu preciso resolver hoje, né? E você não está solto, né? Não está se doando, né? Em relação ao que eu posso ajudar os outros, como eu posso colaborar, né? Esquecer um pouco de si mesmo, né? Esquecer um pouco de si mesmo e se doar. Isso. E isso aí começa a se libertar, afrouxar pelo menos um pouco toda essa estrutura egóica, né? Que é o egoísmo em si mesmo, né? Na sua expressão mais forte, é aquilo que só pensa em si mesmo. E vai diminuindo um pouco isso daí. Por isso que a gente fala, né, que a importância do trabalho, né, de você participar e ajudar, né? E esquecendo um pouco de, não é esquecendo de si, né, mas estando ali, né, para colaborar para todo o trabalho aconteça em função dos outros. Mas daí eu vou ajudar os outros o próprio ego já vai falar, mas eu vou ajudar os outros e eu vou ficar ruim. Não. É isso que às vezes é difícil de entender, né? A partir do momento que você está se colocando à disposição para ajudar os outros, as coisas acontecem para você, né? Quanto mais você fica focado em si mesmo, menos acontece para você, né? Eu sei que parece estranho isso que eu estou falando, mas é assim que acontece, né? Quanto mais desprendido você está, menos você está preocupado, as coisas estão acontecendo.
estão acontecendo internamente dentro de você e sendo trabalhadas, né? Quanto mais você fica pensando só ele, eu, não, eu preciso fazer, eu preciso me limpar, eu preciso, menos acontece. Vai acontecer, mas bem menos do que poderia acontecer se você tivesse é, desapegado, né, minimamente de você mesmo, né? Ou seja, se doando, né? Se doando. Porque tudo aquilo que tiver que acontecer com você vai acontecer, né? Você acha que o teu próprio eu divino não sabe das coisas? Ele está sempre tentando, né? Ele está sempre impulsionando, ele está sempre direcionando, né? Os seres espirituais também sabem de tudo que está acontecendo, né? Então, vamos aqui para o parágrafo de baixo. Quando o homem começa a perceber que a paixão é algo que surge dentro de si, e com a qual involuntariamente associa toda a sua individualidade, ele começa a perceber que o estudo metafísico do eu em minúsculo entre parênteses, é a disciplina mística do pensamento, pode ajudá-lo imensamente a se libertar dela, né? Vamos reler esse parágrafo aqui. Quando o homem começa a perceber que a paixão é todos sentimentos fortes, né? Emoções fortes, né? Sentimento não, emoções fortes. É algo que surge dentro de si, com o qual involuntariamente associa toda a sua individualidade, aquela penso que é eu, né? Ele começa a perceber que o estudo metafísico do eu é a disciplina mística do pensamento, pode ajudá-lo imensamente a libertar-se dela, né? Isso é importante, né? Quando a gente vê que as nossas emoções, né, surgem dentro da gente, né? E, e isso principalmente quando você está no início de auto-observar, de se auto-olhar, né? A gente associa aquela emoção como se fosse nossa, né? Só associa a raiva como se fosse nossa, né? Associa o medo como se fosse nossa, né? A ira, o desejo de prazer, seja ele qual for, como se for, né? Ou seja, está identificado com essas emoções, né? Com essa paixão, né? Vamos falar assim, que ele usa o termo paixão, né? Para caracterizar. E aí ele começa a perceber, a pessoa começa a perceber que o estudo, né? Metafísico, né? O que que é metafísico? É o que é além, né? É além do físico, aquilo que transcende a matéria e transcende esse espaço-tempo aqui, né? Aquilo que está além, né? É a disciplina mística. Mística também o que que é? Aquilo que está interiormente, aquilo que é transcendente, né? Também. A disciplina daquilo que transcende do pensamento pode ajudá-lo a libertar-se dela, né? Ou seja, libertar-se dessas paixões, que essas paixões são essas emoções fortes que às vezes surgem dentro de nós, né? E aí erroneamente nos identificamos com ela, né? Porque como consciência a gente podia só olhar aquilo como uma simples, né? Uma simples carga emocional ali passando e olhando neutramente, né? Isso no estágio que a gente já tiver muito adiantado, né? Mas essa é a meta, né? Se a gente não buscar isso e não entender isso, não faz sentido estar estudando, né? Então, mas já conseguir perceber, né? Olhar para a emoção já é um progresso grande. Agora, conseguir olhar para ela de maneira neutra, aí já avançou bastante nesse caminho junto com as paixões, né? Seja ela qual for as paixões. Paixões não é só de amor, né? De amor de homem, mulher, mulher, homem, homem, homem. Não é isso. Paixão é tudo aquilo que tem né? Que é intenso, né? Emocionalmente intenso dentro do ser, né? E aí, estudando isso e buscando aquilo que transcende, né? Esse próprio eu, né? Aquela busca do eu sou, né? O que sou, isso vai vai se libertando, né?
dessas, dessas paixões. Perguntas, comentários? O primeiro ato mental do homem é pensar em si mesmo como existindo. O homem é o criador do seu próprio eu. Isso não significa que o ego seja unicamente sua invenção pessoal. O processo do mundo como um todo cria todas as coisas, incluindo o ego e a própria autocriação do ego. Olha que maravilha! Olha que maravilha, né? Então, o processo do o ego, né? Aqui temos que pensar que para entender esse parágrafo, né? Pelo menos dentro da minha visão das leituras do PIB, né? Vejo a fonte única, a realidade única, aquilo que a gente chama de Deus transcendente, Brahma Nirguna, né? Sem qualidade nenhuma. A manifestação do universo, cria-se, né? A, a criação ou o desdobramento, aí também tem teorias, tem discussões sobre isso, mas não, a gente, para nós não importa esses detalhes aí, né? Aí cada um utiliza a visão que quiser, né? Então, há um desdobramento dessa fonte única e a manifestação daquilo que é o universo, que é o mundo, que é tudo isso que a gente conhece aqui, né? Galáxia, estrela e todas essas coisas, né? E isso é feito como? Através da energia, né? Da própria fonte única, né? Ou de Deus, Deus transcendente, que vai se tornando imanente, né? Através de uma energia, depois a gente vai chamar de energia feminina, que se manifesta como a grande mãe, que é a mente cósmica, a mãe natureza, e é tudo isso que está existindo aqui ao nosso redor. E tudo isso, quando criado, né, dentro dessa fonte, mas tudo parte dessa única fonte, que é a realidade única. E vai se manifestando as centelhas divinas, que vai se, né, eu superiores, vamos falar assim, que vai se tornando almas, que vai se evoluindo, chega no estágio humano, e todas essa, isso está dentro dessa manifestação, ou criação, como queira chamar, né? Mas está dentro dessa manifestação, não está ausente, né? E, e, e dentro dessa manifestação cria-se o ego, né? E todas as estruturas egóicas, e todo mundo bailando aqui, aprendendo e desenvolvendo através disso, né? Óbvio que quando tem essa manifestação, é, há o velamento. O que é o velamento? É o esquecimento. Esquece. Esquece. Entrou nesse nível aqui, há o esquecimento. Esquecimento do quê? Da sua origem transcendental, né? Daquilo que era antes de chegar nessa manifestação aqui. E aí todo o caminho é para que a gente retorne, né, a esse grau de realização que nada mais é do que retomar a memória de que é divino, né? E nunca deixou de ser divino. Isso que é a grande piada, né? É o grande piada, talvez não seja a melhor fala, mas é o grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo que somos divinos, ficamos procurando o divino. Por quê? Porque está velado e tem a sobreposição, né? Que são as duas qualidades de Maia, né? De Maia é a criação está aí. É velamento, né? A criação para nós dentro desse nível, né? É o velamento e a sobreposição. O que que é sobreposição? Quer dizer, velamento é fácil de saber, né? Apaga-se a memória, assim, a grosso modo falando, e a sobreposição é você olhar as coisas como esquecendo também, né, de certa forma, né? Que tudo é a mente cósmica, que tudo é a grande mãe, que tudo é Deus manifestado, né? E aí você vê o outro lá separado de você, o mundo aqui, carro ali, janela ali, telinha aqui, alguém falando sobre tudo isso numa outra tela, e assim se vai. E aí até que uma hora tem um insight, né? Putz, mano, acordei. E o que que é esse acordar? Acordar é isso. É um despertar, né? Mano, é isso, eu sou. Sempre fui eu sou, né? Nunca deixei de ser eu sou, né? Mas isso
não intelectualmente, né? Isso internamente, com todo o seu ser, né? Transcendental e percebendo isso. Você vê como é que é simples as coisas? Mas é um simples que tem que ter um trabalho gigante. Por quê? Porque estamos, né, muitas centenas de vidas aí identificado com o ego, né? Quer dizer, identificado com toda essa estrutura egóica aí, né? Que forma o ego, que forma a personalidade, que forma o ser, ti, bababá. E aí a gente vai se desidentificando de tudo isso aí lentamente, né? E todo o estudo serve para isso, para que a gente, né, vá lembrando, né, vá refletindo, vá pensando, né? Que essa consciência operando através dessa mente, que é o ego, operando através desse corpo, que é o ego, vá se transcendendo, né? Expandindo, e tome a consciência e fique permanente nela, né? E toma ayahuasca, né? E toma, toma ayahuasca, a ayahuasca ajuda. A ayahuasca ajuda você, pelo menos em alguns poucos momentos, né? Talvez segundos, minutos para alguns, né? Alguns muitos minutos, para outros alguns, né, pequenos segundos, né? Ou meditação também, né? Ou meditação, ou estando contemplando a natureza, ou qualquer coisa, lavando louça, de repente você, né, dá aquele, né, isso, né? Aí, por aquele microsegundo, né, a luz do eu superior, da sua centelha divina, do Atma, passa, né, atravessa todas essas camadas egóicas e a consciência dá aquela sensação de, né? E isso acontece sempre, né? É só ficar atento, né? Quanto mais atenção você dá para para essa metafísica ou para esse estudo, né? Quanto mais leitura, mas não leitura para ficar intelectual, saber nome, não, é para manter a conexão, né? Porque quando você está lendo livros de seres que, que atingiram a realização, né? Você está entrando nessa mesma frequência. Então, isso são facilitadores, né? Facilitadores, ajuda, e vai direcionando a mente também, né? Que a mente é um cavalo muito bravo, né? Às vezes você pensa que você já conseguiu um certo, né? Colocar ela numa rédea, né? Aí acontece alguma coisa, ela escapa da rédea e tudo, e sai pulando. Aí você vai ter que fazer todo o trabalho de novo, e traz de volta, e traz de volta, aquela coisa dos trabalhos de Hércules. Laça a corça lá de novo, traz ela para dentro do templo, né, e vai, ela escapa de novo, você volta, né, aquela coisa. Mas uma hora começa a ficar mais fácil, ó, e uma hora tudo começa a fazer sentido, né? Todo esse conhecimento, toda essa fala começa a fazer sentido, né? É só não desistir e manter a firmeza, né? Não achar que Não achar que é coisa que não, isso não vai conseguir nunca, né? Não sei o quê, não sei o quê. Porque isso aí é o ego, né? Isso aí é o ego já querendo, ah, né, se afastar para não perder o controle. E ele, ardiloso, ardiloso na sua totalidade. E é o papel dele, né? É o papel dele. Quando o ego do aspirante se lhe torna intolerável com crescente frequência, ele pode tomar isso como um bom sinal de que está progredindo nesse caminho. Olha que bonito, até que enfim um parágrafo, né? Que dá um certo alívio, né? Quando o próprio ego do aspirante se lhe torna intolerável com crescente frequência, ele pode tomar isso como um bom sinal de que está progredindo no caminho. O que que a gente entende disso aqui, né? Quando aquelas partes nossas, de tanto encher as paciências nossas, fala, puta, eu não aguento mais isso, mano. É a mesma coisa do mesmo jeito, mas, meu Deus do céu, não tem nem criatividade, né? É aquela mesma coisa de querendo te empurrar para um canto ali, ó, e sempre o mesmo pensamento. É, pelo menos é assim que eu entendo, né? Aí você fala,
Mano, não aguento mais. Aí é a hora de se entregar, né? Entregar para o eu superior, entregar para o eu divino, para Deus, né? E pedir ajuda, né? E aí é a hora da misericórdia divina. Verdadeiramente, na hora que você não aguenta mais, aí que você faz uma oração verdadeira, né? Me ajuda que eu não aguento mais. Ai. E aí o divino responde, né? Porque aquilo ali é verdadeiro. O ego gira incessantemente em torno de si mesmo, né? Isso não muda, né? Isso aqui não precisa nem explicar, né? Nem comentar, quer dizer, está explicando nada, estão fazendo comentários. Que ridículo espetáculo psicológico ver o ego orgulhando-se de sua espiritualidade. Isso aqui realmente é o mais. Esse aqui é realmente a coisa mais estranha que existe, é isso, né? O ego se orgulhando da espiritualidade. Não faz sentido nenhum, né? Porque ele está fugindo, né? De tudo aquilo que é transcendente, ele está fugindo. Ele está se fingindo de espiritual aqui, vestindo uma máscara de espiritual. Isso que é o grande perigo, né? Dessas, isso que é o grande perigo desses cursos de fim de semana, de xamã, de não sei o quê, de curadores, não sei o quê, né? Eu estou falando dessas coisas que para explicar, senão alguém vai falar, não, curso não sei, lógico que serve, mas curso realmente, né? Que sejam cursos, né? Tem uma duração, que tenha gente competente, mas estou falando desses de. Quer dizer, agora eu já nem olho mais essas coisas aí, mas antigamente eu via na internet, né? Aqueles cursos lá de um fim de semana, você sai curador não sei o quê das sete galáxias, né? Aí o outro, um curso de fim de semana, você sai xamã de não sei o quê, né? Isso serve para quê? Só para o ego, né? Porque ali você não vai ser xamã de nada nem curador de nada, né? Na minha visão, né? Se alguém for ouvir isso aqui depois e não concordar, tudo bem, mas na minha visão isso não existe, né? Lógico que você pode, né, vir a tornar um xamã, né? Se você conhece alguém, se você caminha 10, 15, 20 anos, ali sim, né? Trabalha verdadeiramente, né? Né? E mesma coisa um curador, seja com X coisa, ou XY, ou TH, não sei, né? Você, depois de anos de práticas, de conhecimento, né? De conhecer, de praticar, aí sim, né? E mesmo assim o ego vai estar ali, mas ainda já não é, né? Mas já não vai estar se orgulhando, né? De achar que é você que cura, que é você que faz essas coisas, que é você, né? Enquanto você acha que é você que está fazendo, é o ego, né? A hora que você sabe que você só é instrumento para que as coisas aconteçam, né? Aí você já melhorou bastante, né? Não quer dizer que o ego sumiu, mas já melhorou muito. Melhorou bastante e muito, né? O ego trabalha arduamente o tempo todo, ou de forma ruidosa e óbvia, ou de modo secreto e insidioso. Nunca esquecemos disso, né? O ego não para de trabalhar. O desejo de perpetuar a vida no ego contém todos os desejos possíveis. Isso explica porque a mais difícil de todas as renúncias que pode ser pedida a um homem é a renúncia do seu ego. Ele prefere até mesmo sofrer mortificações da carne ou humilhações do seu orgulho a submeter-se a essa última e pior crucificação. É. O ego vai querer se manter vivo de todo jeito, né? E aí, se você está identificado com o ego, e todos nós estamos que estamos encarnados de um jeito ou de outro, temos algumas identificações, né? Uns mais, outros menos, né? Mas chega uma hora que vamos ter que renunciar, né? Renunciar a esse pequeno ego, a esse pequeno tirano, né? E assumir a nossa própria consciência divina como existindo, né? Aqui junto com ele.
E não precisa matar ele, não precisa bater ele, não precisa nada. É simplesmente colocar ele no lugar dele. Você, né, você é um instrumento lindo e maravilhoso e pronto. Você não manda mais, é só isso. Parou de mandar. Entendeu? E aí vamos viver bem junto, né? É igual, não sei se eu vou falar agora, imagine uma relação, né? Homem, mulher, mulher, homem, não sei o quê, não importa, é uma relação em que um sempre mandou, né? Aí depois aí vai passando os anos e fala, não, agora não manda mais, né? Aí, é mais ou menos para entender, agora você não manda mais, seja o homem, seja a mulher, não importa, agora você não manda mais, agora a partir de agora nós vamos caminhar junto, né? Mais ou menos isso, né? Não foi muito boa a analogia, não, mas tudo bem. Mesmo uma conduta irreprovável e maneiras impecáveis pertence ao ego e não à iluminação. Importante isso, né? Conduta impecável, né? Ou irreprovável, tudo pertence ao ego e não ao ser divino dentro de nós mesmos, né? Porque aquilo que é transcendente em nós transcende tudo, né? Transcende virtudes, transcende os erros, né? Senão ele não faz sentido, né? É aquilo que transcende, né? A tudo isso. O homem acredita que está entregando ao seu eu mais elevado quando está o tempo todo entregando-se. Peraí, deixa eu ler com os pontos e vírgula aqui, senão vai ficar estranha a frase. O homem acredita que está se entregando ao seu eu mais elevado, vírgula, quando está o tempo todo se entregando ao seu próprio ego, né? É, depende do estágio que você está, enquanto você não começa a perceber as coisas, isso é verdadeiro, né? A não ser que você já chegou na entrega verdadeira, né, entregando-se totalmente ao eu superior, ou aquilo que chamamos de Deus, né? E que seja feita a sua vontade, né? Enquanto essa entrega não é verdadeira, ou enquanto já aconteceu a transcendência, de uma forma ou de outra está se trabalhando para o ego também. O ego se insinuará até mesmo no seu trabalho ou aspirações espirituais, de forma que o aspirante tomará os ensinamentos somente aquilo que se adequar aos seus próprios fins pessoais e ignorará o resto, ou tomará somente aquilo que se adequar ao seu conforto pessoal, né? E será contrário ao resto. Isso é o que mais a gente vê acontecer, né? A pessoa diz que está buscando o caminho, caminhando, mas as coisas que parecem mais complicadinhas já não quer, aquilo que fala precisa fazer isso, não, isso aí já causa desconforto, que não sei o quê, né? E isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Não é fazer, não é ficar querendo fazer só aquilo que gosta, é fazer o que é necessário, né? Principalmente quando você está trabalhando, está trabalhando dentro da espiritualidade, né? Então, dentro da espiritualidade, não é você que escolhe o serviço, é o serviço que escolhe você, né? Você faz aquilo que é necessário, seja quando está no mundo astral, seja no plano físico, é o necessário fazer. Simples assim, né? Não, mas eu não gosto de fazer isso. Quem que não gosta de fazer isso, né? Teu ego, né? Se é necessário fazer, fazemos, né? Se estamos a serviço verdadeiramente, essa é a palavra. Quando eu me colo... quando eu, né, nós nos colocamos a serviço, nós estamos para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Não aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu acho que eu poderia fazer melhor. Não, mas eu sei fazer bem aquilo. Não, se você já sabe fazer bem, vai fazer uma coisa que você não sabe fazer, né? Vai desenvolver, né, tudo aquilo que você sabe naquilo que você não, todo o seu potencial naquilo que você não sabe, e aí vai. É para refletir tudo isso. Mas é importante, estamos estudando o ego, não vamos alisar o próprio ego aqui, né?
todos são crucificados pelo próprio ego, ou seja, todo mundo está identificado pelo próprio ego, ou seja, tá submetido à tirania do ego, né? O ego não governa os homens apenas através dos desejos materiais e animalescos que eles têm. Esses são os mais simples, né? O que pega 90, 80% aí da humanidade. Ele se encarrega também de suas aspirações espirituais, controlando-as ativamente, né? Por isso que tem né, pessoas que não podem tomar la ayahuasca, porque o ego não deixa mais, né? Tomando uma vez, olha que maravilha, achei lindo. Nossa, que maravilha. Nossa Senhora, a coisa mais maravilhosa. E não volta mais. Loidito fala assim, não vai tomar mais isso, não? Tá maluco? Quer despertar? Sim. A não ser que esteja todo já, né, um trabalho anterior desse ser, um trabalho que a pessoa já vem fazendo de outras vidas, outras encarnações, para poder, né, a alma ter, a alma, o ser divino dela ter força para que a pessoa consiga chegar, né, chegar e se manter, né, para poder se olhar e se ver como consciência, como ser divino, né? Isso também eu estou falando da ayahuasca, né? Porque aqui todo mundo é ayahuasqueiro. Todo mundo não, as pessoas que estão no grupo é ayahuasqueiros, ayahuasqueiras, né? Mas também a meditação, né? Só começa a fazer, faz 15 dias, 2 dias, 3 dias, já não aguenta mais. Por quê? É o mesmo processo. É o mesmo processo. E mesmo depois que começa a fazer, né, que tem força, que a alma está impulsionando, aí o ego já começa a usar outra estrutura. Tudo bem, vai meditar, vai meditar. Agora eu, eu vou dar um jeito de controlar tudo isso daqui, né? E aí que também precisa ter atenção, aquela coisa toda. É um emaranhado, mas é possível sair desse emaranhado. Ou seja, pela persistência, né? Pelo desapego, né? E pela entrega ao seu eu divino e todo dia pedindo ali, né? Auxílio, entregando o dia, entregando a noite, ao ser divino, tatati, tatatá. E aí as guianças vão vindo, as forças vão se movimentando também. O ego não controla tudo. Para dizer a verdade, é um pseudo-controle, né? Ele tem um controle de algumas coisas ali, muito basiconas, assim, mas como a consciência não tem a percepção da totalidade, né? Acaba sendo, acaba caindo nesses truquezinhos, né? Dessas forças egóicas, né? Mas se tem, você já começa a perceber tudo isso muito fácil, né? Mas até sair desse emaranhado, né? Desse enredamento, né? Enredamento, aí demora, né? Por isso que às vezes é preciso, né, ter alguém que auxilie, alguém que já, né, já passou pelo menos uma grande parte desse processo para buscar orientação, né? E está sempre pedindo orientação para o superior, intuição, vendo, mas não desiste, não. Desistir é o ego que está, não, para com isso que isso é bobagem, não, não é, não. O divino está aqui, né? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. O aspirante precisa aprender a encarar o surpreendente fato de que o ego humano se introduz até nas suas mais amplas aspirações pelo divino. Mesmo aí nessa atmosfera rarefeita, ele está à procura de si próprio, daquilo que quer, e sempre para a sua própria preservação. Isso ocorre simplesmente para ampliar a área de ação do ego, e não usando a palavra do Aurobindo, né? Aurobindo é um guru indiano, né? Muito conhecido, que trabalhou com a mãe, né? Se alguém quiser pesquisar sobre ele, é interessante. Shri Aurobindo e mãe, né? Era uma mulher que trabalhava com ele, agora eu esqueci o nome dele, mas ela recebia, canalizava, né? A mãe. É uma força divina que era conhecido como a mãe, né? E não usando as palavras do Aurobindo para divinizá-lo, né?
Em vez do ego ser... Óbvio que o ego por si só não vai querer se divinizar, né? Então ele vai estar sempre usando todos os truques possíveis e impossíveis, né? Seria um erro acreditar que o eu superior que reencarna, ele não o faz, mas seu rebento, o ego, faz. Então não é o eu superior que reencarna, né? Não é essa essência divina que encarna. Que encarna é o núcleo de alma, né? O núcleo de alma que guarda todas as informações, remanescência de todas as vidas, né? Que tem o núcleo, o senso de consciência de eu, que vai tá reentrando novamente nessas reencarnações. Até que chega uma hora que essa própria alma, né, recebendo estímulo do eu maior, né, do eu mais profundo, que é esse eu transcendente, vamos chamar de eu superior ou eu divino, que né, vai fortalecendo essa alma, estimulando essa alma, e essa alma, por sua vez, vai estimulando esse núcleo de consciência que está operando através do ego aqui embaixo, dessas forças egóicas, e que vai acordando, né? Não é o próprio ego que acorda, não é o próprio ego que está buscando a iluminação, né? É a essência divina, né? Que já está no estágio avançado, é essa alma também que já alcançou o nível de consciência superior que vai estar estimulando né, a consciência aqui, que somos nós mesmos, né? Tudo isso é nós mesmos, forma de falar, né? Mas operando em núcleos e em dimensões diferentes, né? Que vai ter que acordar aqui, né? O ego é desafiador, astucioso e resistente até o fim. É bom sempre lembrar disso, né? O ego não reverencia nenhum outro Deus, senão a si mesmo. Isso é forte, né? Ele parece reverenciar Deus, mas não, ele sempre vai reverenciar a si mesmo. O ego, agora, o último parágrafo, né? O último parágrafo. Vamos ler devagar, vamos até saborear, né? A gente não vai mais falar do ego por um tempo agora, né? Não assim do jeito que a gente vem falando, 5 encontros, né? Se eu não me engano. O ego é, por natureza, um enganador, e suas ações, um mentiroso. Pois se ele revelasse as coisas que realmente são, ou falasse o que é profundamente verdadeiro, teria de expor o seu próprio eu como um arqui-impostor que finge ser o próprio homem e oferece a ilusão da felicidade. Ah, aqui é a menor definição do ego até agora que eu já li nesses tempos, né? É isso, esse é o eguito e esse é o eguito. Mas lembre-se, você não era o ego, você era a consciência que estás navegando nesse conjunto de forças que chamamos ego. E é por isso que tem que acordar, não é isso, né? Saravá, Axé, Namastê, alegria. Viu como é fácil? Tudo isso não é você, você é a consciência. Você acorda, você só olha todo esse jogo de força e chega uma hora, né? Assume na luz, assume todas essas forças igual que você passa a andar aqui com tranquilidade, usando todas essas forcitas aqui. Olha que maravilha, né? Eu agradeço se vocês acreditam. Quantas almas benditas. Desanime não, gente. Fé, tem que ter fé que é possível iluminar, é impossível despertar. Não tenha a menor dúvida sobre isso, né? Porque se você tem dúvida, é o ego. Se você não tem dúvida, você já caminhou um pouquinho mais. Entendeu? Então vamos lá, vamos fechar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando com vocês. E aprendendo junto com vocês, né? Porque toda vez que eu estou falando, eu também estou estudando, estou relembrando, né? E estou reaprendendo também, e estou aprendendo também, né? Porque cada vez que você está falando ou lendo uma coisa, você já, você já está num outro estágio daquela coisa, né? Ou pelo menos deveria estar, né?
Alegrias aí. Fechar os olhos 30 segundos, quem se sentir confortável. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos permita o insight, nos facilite os insights, né? Vislumbres e nos mantenha firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Axé, Namastê, Raushi, Raushi. Alegrias, gratidão.